Pessoal, será que holding ainda faz sentido no Brasil, considerando as decisões inescrupulosas que nós temos vistos pela justiça nos últimos tempos? Quanto que custa o trâmite para você fazer a residência no Uruguai? Como que se faz para fugir de mulher estelionatária? Pois é, essas são algumas das perguntas que me fizeram no Instagram da Capital Global ontem e que eu selecionei para responder aqui hoje. E tem muito mais, o vídeo está bem bacana, então acompanha até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui nós falamos de assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como, por exemplo, internacionalização patrimonial do seu estilo de vida, dos seus negócios também, sobre como que isso pode beneficiar você a ganhar mais dinheiro, pagar menos impostos e ter maior liberdade financeira e geográfica. Então, para acompanhar esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal, também nos siga nas demais redes sociais, aproveita que você está aí com o celular na mão, o Instagram é @capital.global e o meu pessoal é @guilhermebauer.s e ambos têm muito conteúdo bacana. E é claro, para algo mais personalizado, não hesite em entrar em contato conosco por meio do e-mail, que vai estar aqui na descrição, ou ainda por meio do nosso site, capitalglobal.com.br, que o link também vai estar aqui abaixo. Sem mais delongas, então, vamos ao que interessa. Vamos às perguntas. E a primeira que eu separei aqui é do Fabiano Pereira. Ele questionou como que se faz para enviar dinheiro ao exterior e que possa retornar futuramente para o Brasil sem pagar impostos. E pessoal, o fato de você retornar com dinheiro que você anteriormente enviou para o exterior, por si só, não é um fato gerador de impostos. Então, se você enviou 100 mil reais para os Estados Unidos, por exemplo, e agora você decide enviar de volta esses mesmos 100 mil reais, isso, por si só, não é um fato gerador de impostos. Então, bastaria você trazer e não se preocupar. Porém, aqui tem dois pontos de atenção. O primeiro deles é que muitas pessoas fazem a coisa da forma ilegal e, portanto, aí teria imposto na hora de trazer o de volta. E também a questão do imposto sobre ganho de capital e variação cambial. Vou explicar cada um deles agora, começando pela questão de quem faz as coisas de forma ilegal e depois da variação cambial e imposto sobre ganho de capital. Quem faz as coisas de forma ilegal é o seguinte: a pessoa tem dinheiro no Brasil, 100 mil reais, por exemplo, e ela quer mandar esse dinheiro para o exterior. Dinheiro esse que até estava declarado no imposto de renda de pessoa física dessa pessoa. Só que ela quer tirar de lá, ela quer que o dinheiro suma do rastro da Receita Federal, das autoridades brasileiras. E é óbvio que isso é ilegal. Se ela mora aqui, ela precisa declarar o patrimônio aqui. Mas vamos supor que a pessoa não ligue para isso. Ela vai, paga para um doleiro aqui no Brasil, como se estivesse gastando, consumindo esse dinheiro, e o doleiro deposita o dinheiro na conta dela lá fora, em dólares, uma conta não declarada. Nesse caso, ela tinha um dinheiro com origem declarado no imposto de renda e o dinheiro simplesmente sumiu, como se ela tivesse gastado. Aí, se ela quiser trazer esse dinheiro de volta para o Brasil vai questionar qual que é a origem. Ah, foi renda? Então tem que pagar imposto de renda. E é esse o problema. Primeiro a pessoa fez uma evasão de divisas, depois ela faz uma lavagem de dinheiro, porque ela estaria com dinheiro ilícito lá, fruto da evasão de divisas, fruto de uma sonegação fiscal, e agora está dando uma aparência de ilícita pagando imposto. Sem entrar no mérito da moralidade, é óbvio que isso é ilegal pela legislação brasileira, e é aí justamente que as pessoas costumam ter esse problema de ter que pagar imposto na hora de trazer o dinheiro para o Brasil, e às vezes até problemas piores, de ordem criminal, por exemplo. Agora, se esse não é o seu caso, se você fez tudo dentro da lei e sempre manteve lá na sua declaração de imposto de renda, no campo Bens e Direitos, declarada a sua conta lá dos Estados Unidos, com o saldo lá, é só trazer o dinheiro de volta para o Brasil, que você não vai ter problema. Ah, Guilherme, mas a minha ideia era mandar o dinheiro justamente para que as autoridades brasileiras não ficassem sabendo. Bom, aí você teria que morar fora do Brasil, porque senão você tem a obrigatoriedade de avisar. Mas, aqui eu vou até fazer uma reflexão. Será mesmo que faz sentido você correr todo esse risco de tirar essa informação do seu imposto de renda já de antemão? Porque veja, isso vai dificultar caso você queira trazer esse dinheiro de volta para o Brasil no futuro. Além do que, o simples fato do seu dinheiro já estar fora da jurisdição brasileira significa que
Uma ordem judicial inescrupulosa de um juiz que se tornou mais autoritário, por exemplo, não vai conseguir afetar essa parcela do seu patrimônio que está lá fora. Ainda, uma eventual invasão à sua privacidade, na qual a Receita Federal acessa os dados do que você tem em contas bancárias no Brasil e deixa essas informações vazarem para pessoas mal intencionadas, isso aí também é só em relação às suas contas que estão no Brasil, o saldo que você tem lá fora. Eles não conseguem acessar, não conseguem restringir, não conseguem tornar indisponível de forma tão simples quanto seria o que tem aqui no Brasil. É outra jurisdição, outras leis, outra justiça, então só de estar lá fora já está protegido. Aí você tem lá o rastro do que você mandou, mas também acaba sendo a sua porta de entrada para esse dinheiro voltar para o Brasil. Então, além de esconder o dinheiro no exterior ser algo ilegal, o fato é que também não seria nem estratégico, na maior parte dos casos, fazer essa ilegalidade. Se fosse estratégico, eu também não poderia falar para fazer, óbvio, mas o ponto é que nem é na maior parte dos casos. Agora a parte número 2. Muitas pessoas também acham que tem imposto na hora de trazer o dinheiro de volta para o Brasil por causa do ganho de capital na variação cambial. Mas esse imposto, o fato gerador, é a diferença entre as moedas, é a depreciação do real, e não você ter trazido o dinheiro de volta. Por exemplo, vamos supor que você tinha 500 mil reais e você enviou esse dinheiro para o exterior e deu 100 mil dólares na sua conta lá dos Estados Unidos. Aí agora você quer trazer esse dinheiro de volta para o Brasil, mas ele já valorizou, porque agora 100 mil dólares não são mais só 500 mil reais. 100 mil dólares, se você vender, vai dar 580 mil reais, vamos supor. Então, em reais, você teve um ganho de capital. Antes você tinha 500 mil, agora quando você vende esses dólares para trazer o dinheiro de volta para o Brasil, você tem 580. Então, nesses 80 mil, nesse delta, nessa diferença, você teria de pagar imposto sobre ganho de capital para o Brasil. Mas esse imposto, perceba que o fato gerador não é trazer o dinheiro para o Brasil, e sim a valorização que você teve no seu patrimônio em decorrência da depreciação do real. O que é insano, né? Porque o real perde poder de compra e você paga imposto sobre isso, você que se protegeu. Mas também coisas do Brasil. Próxima pergunta do Pedro Bill. Questionou se vale a pena criar holding no Brasil ainda nos dias de hoje, considerando que a justiça tem confiscado capital de empresa estrangeira sem o devido processo legal. E na mesma linha, vou responder junto, teve a pergunta do Jafar Cieno, que questionou qual é a vantagem de ter uma holding. Bom, de fato, a gente tem visto algumas decisões judiciais tomando mídia porque elas são muito inescrupulosas. Por exemplo, o juiz confiscar patrimônio de uma empresa que não tem nada a ver com a outra por causa de o que parece ser uma perseguição política, judiciária, diga como você quiser. Isso tem escandalizado muitos brasileiros que têm acordado para a insegurança jurídica do Brasil. Mas sabe de uma coisa? Isso não é novidade. Isso acontece no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Todos os dias eu vejo casos inescrupulosos que deixam meus clientes, os advogados e parte da doutrina jurídica de cabelo em pé. Não é novidade. Eu já vi decisão de juiz ter dado danos morais para a concessionária da rodovia ter que indenizar um sujeito que perdeu o carro num acidente porque caiu um raio no carro dele enquanto ele estava dirigindo. O que, inquestionavelmente, é um fato da natureza. Mas, naquele caso, o juiz falou que a culpa foi da concessionária da rodovia. O que ela poderia fazer para evitar? E esse é só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês perceberem que isso não é novidade. E é justamente por isso que ter uma holding patrimonial faz sentido, caso você tenha patrimônio no Brasil. Se não tem e pretende ter patrimônio e vai montar a holding só para isso, aí peraí. Aí talvez faça mais sentido você montar o seu patrimônio no exterior. Mas se você já tem patrimônio no Brasil, é justamente por causa desses riscos que faz sentido que você tenha a holding. Essa empresa cria uma separação patrimonial. O que é seu, o que é da empresa, cada qual com seu patrimônio que a princípio não se confunde. Então, se alguém quiser, por um problema que você teve na pessoa física, atingir o patrimônio da pessoa jurídica, vai ter que fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, vai ter vários argumentos jurídicos ao seu favor que mostram que se o juiz fizer isso de forma inescrupulosa, ele está fazendo um absurdo. E não é que absurdos não vão existir, mas a holding é uma parede que dificulta que o ladrão entre na sua casa. E não existe blindagem patrimonial absoluta. O muro não vai impedir. Se o ladrão quiser muito entrar, ele entra. Mas é melhor você
ter o muro do que não ter. E a holding é justamente isso. Ela não vai tornar o seu patrimônio blindado, mas vai proteger, então é melhor ter do que não ter. As vantagens da holding são, portanto, a separação patrimonial, uma maior proteção e ainda teriam algumas vantagens tributárias em potencial, como, por exemplo, economizar no imposto que você paga sobre aluguéis que você recebe de imóveis que você tem, ou ainda fazer um planejamento sucessório com maior elisão fiscal. Elisão fiscal é pagar menos imposto de maneira legal. Na sequência, o Rodrigo Alves questionou como que funciona a tributação na Ilha de Man, no caso de um estrangeiro com renda estrangeira. Bom, se você não mora lá, estrangeiro com renda estrangeira não tem imposto. Mas se você se tornar um residente fiscal no país, aí se engana quem acha que não tem imposto. Sim, a Ilha de Man é um local com baixa tributação, mas não é zero não. Para a pessoa física, eles te tributam pelo regime de fonte de renda mundial. Se é estrangeiro, está com renda estrangeira, mas mora lá, eles vão querer cobrar imposto do que você ganha no mundo inteiro. E a alíquota é mais baixa. Até 6.500 pounds é zerado. Passou disso, começa em 10% o imposto de renda de pessoa física e vai até 22%. E aí, se você tiver uma empresa lá, o corporate tax, o imposto de renda de pessoa jurídica, vai ser de 0%, na maior parte dos casos. E também não tem imposto sobre ganho de capital. Então, sim, dá para ter um estilo de vida com baixa tributação. Essas são as regras gerais que você precisa observar. É claro, tem vários detalhes para você ter atenção também se você for implementar uma migração para lá na prática. Ponto é, de forma objetiva, eles te tributam fonte de renda estrangeira como regra lá. Eles te tributam pelo regime de fonte de renda mundial. Na sequência, o Felet Afonso, desculpa se eu pronunciei errado, ele questionou se é viável aplicar na lei de Beckham na Espanha com uma empresa dele mesmo para se autocontratar. Para quem não sabe, a lei de Beckham, na verdade se chama atualmente o regime dos trabalhadores deslocados, é uma lei na Espanha, segundo a qual, desde que você cumpra com determinadas circunstâncias, como trabalhar para uma empresa espanhola, eles não irão te tributar sobre a sua fonte de renda estrangeira, sobre o que você ganha de fora da Espanha, enquanto você estiver sob esse regime especial de tributação. Regime especial dos trabalhadores autônomos deslocados. Lei de Beckham. E ela tem esse nome por causa do jogador de futebol, David Beckham, que quando foi jogar na Espanha, eles passaram essa lei para que ele não fosse tributado sobre a renda que ele tivesse de fora da Espanha. Foi quase que uma exigência dele para poder jogar lá. Mas de forma irônica, atualmente essa lei não é abrangida para jogadores de futebol. Mas isso provavelmente vai mudar também. O ponto é, teve essa lei lá, passou, e aí muitas pessoas falaram, então eu vou me abrir uma empresa lá para me autocontratar, aí eu pago lá a previdência, sou um CLT, entre aspas, na Espanha, e quanto a isso, esse salário vai ter tributação, mas aí eu consigo aplicar para a lei de Beckham e o que eu ganho de fora não vou ser tributado não. O problema dessa estratégia é que não pode aplicar para a lei de Beckham os diretores de empresas sediadas na Espanha que possuírem mais do que 25% do capital dela. Como essa é a situação da maior parte das pessoas, isso significa que vai ser um pouquinho difícil de você fazer essa estratégia. Com um bom planejamento, você consegue fazer algo semelhante a isso, mas é mal visto, é complicado, é difícil. Talvez seja mais fácil que a empresa não esteja no seu nome, aquela que te contratou, ou aplicar para o regime dos nômades, que é uma espécie de desmembramento da lei de Beckham, só que ali as vantagens tributárias não são tão interessantes. Para quem assinou o Desbravando Bandeiras, tem muito conteúdo sobre isso. Inclusive, a gente fez um documentário em loco na Espanha, nas Ilhas Canárias também, mostrando as vantagens fiscais daquele país. Se você se interessa, não está mais no ar. Perdeu a oportunidade aí de participar do Desbravando Bandeiras. Mas pode entrar em contato conosco e no site desbravandobandeiras.com participar da lista de espera. A próxima pergunta veio do Fabs Lincoln. Questionou sobre mulheres estelionatárias. Ele questionou como se proteger de mulheres estelionatárias que se aproximam com o objetivo de tomar o seu dinheiro. Olha, é difícil. Eu acredito que depende muito do meio que você está circulando. Se você é uma pessoa solteira que sai com muitas mulheres e que possui dinheiro e demonstra possuir dinheiro, você acaba sendo uma vítima mais plausível dessas pessoas. É tipo você estar andando com um Rolex e um cordão de ouro sem camisa em Copacabana, no calçadão do Rio de Janeiro. Você é uma presa fácil para
aquelas pessoas que querem cometer um crime. Você é a vítima perfeita. Então, não seja a vítima perfeita, não demonstre ser uma pessoa de muitos bens e muitas posses. Tenha um estilo de vida simples, dirija um carro barato, não ostente na internet e procure uma pessoa para que você perceba que é ideal e fique com ela a vida inteira para não acabar correndo esse tipo de risco. E preferencialmente enquanto você aparentar ser pobre, né? Você vai ter certeza que ela está com você, não por causa do dinheiro. E também tem um pouco de senso crítico, né? Muitas vezes o homem, quando se apaixona, acaba pensando muito mais com a outra cabeça e se torna mais potencialmente vítima disso. Principalmente um homem que já está numa fase mais velha da vida, já teve esposa. Às vezes também, às vezes ele sabe, ele só não liga. Enfim. Próxima pergunta do Leandro Christian. Como morar no Uruguai sem ensino superior? Me refiro a oportunidades de trabalho lá, já que o custo é alto. Questionou o Leandro. Olha, você não ter diploma de ensino superior por si só não é um impeditivo para você residir no Uruguai. Para que você faça a sua morada lá, sendo um residente do Mercosul, não precisa ter diploma de ensino superior. Não pode ter antecedentes criminais. Mas o trâmite é muito tranquilo, com meia dúzia de documentos, com uma ida até Montevidéu, aí você já consegue a autorização para sua residência legal. E sim, o Uruguai é um país com custo de vida bem alto, um custo de vida próximo, em alguns pontos talvez até mais alto do que de Miami, por exemplo. E embora seja um país com oportunidades de crescimento, com um relativo mercado de trabalho, o fato é que a economia lá não é tão aquecida assim quanto a de Miami. Aliás, dependendo da forma como você vê, a economia do Uruguai é menor do que a de Santa Catarina, por exemplo. E o custo de vida é bem mais alto. Quer dizer, depende de como você vive também. Em todo caso, se for para ir atrás de oportunidades de emprego, na minha opinião, o Uruguai não é o melhor lugar, não. O Uruguai é país para aposentado, é para quem tem dinheiro de fonte internacional, até porque eles só te tributam o dinheiro que você ganha da fronteira do Uruguai para dentro. Aí você já ganhou a vida mesmo, tá cheio da grana, vivendo de renda de investimentos que você tem nos Estados Unidos. Se você ficar morando no Brasil na hora que você for resgatar essa renda, tem imposto sobre ganho de capital, sobre dividendos, mas aí você vai, mora no Uruguai, e eles só vão te tributar sobre o que você ganha da fronteira para dentro, então você consegue viver com a renda lá. É país para aposentado, é país para você ter uma casa de praia lá em Punta del Oeste, para depois na sua velhice ir morar lá, ou quem sabe mais ali na área rural, para poder aproveitar um bom vinho, um estilo de vida um pouquinho mais aconchegante. O Uruguai é uma espécie de Rio Grande do Sul que fala em espanhol. Desculpa aí para o pessoal que se sentiu ofendido com a minha comparação, mas não me entenda mal. Eu gosto muito dos dois lugares. Aliás, sorte do Uruguai. Não vou entrar em detalhes, mas ele deu a sorte que o Rio Grande do Sul. Joc Dev questionou: como ter uma empresa atuando em toda a União Europeia, pagando menos impostos de maneira legal? Pô, aqui dava um curso. Essa pergunta é muito grande, depende de qual é o objeto da empresa. Mas primeiro você tem que ver se a empresa realmente precisa ter um escritório físico, um estoque, um galpão, funcionários lá na União Europeia, ou se você vai só vender para a União Europeia. Se for só para vender, sei lá, um dropshipping, por exemplo, aí eu nem botaria a empresa lá não, porque daí você vai ter toda a questão de IVA, você tem a tributação que quase todos os países lá é o renda. Acho que eu abriria uma LLC nos Estados Unidos, quem sabe uma LLP no Reino Unido, uma empresa no Uruguai, alguma coisa nesse sentido. Mas, se você precisa ter uma empresa com estoque, por exemplo, dê uma olhada no regime da Romênia, dê uma olhada na Estônia, dê uma olhada na Hungria, que essas são as regiões nas quais, via de regra, você consegue uma tributação um pouquinho mais ok do que o restante da União Europeia, que atualmente é bem complicado. Mas tem uma vantagem. Na União Europeia, na maior parte dos países, você paga imposto sobre o lucro, imposto de renda de empresa, e não sobre o faturamento, como é a regra no Brasil. Então você olha lá, poxa, esse imposto é assustador. É 48%, mas é 48% sobre o lucro e não sobre o faturamento. Para quem tem indústria, que fatura muito, mas o lucro é baixo, por exemplo, muitas vezes isso aí significa menos imposto do que se você tivesse no Brasil num sistema de, sei lá, lucro presumido, por exemplo. Então, para que você tenha um negócio atuando em toda a União Europeia
e pagando menos impostos de maneira legal, você vai precisar de muito planejamento, você vai precisar entender quantos funcionários você tem, se é B2B ou B2C, onde que está o estoque, se é só online, qual que é a logística, como que funciona o IVA, se é que vai incidir para você, aliás, para o seu cliente na ponta final, qual que é o seu faturamento, são várias as questões. Teria que ver a sua operação e fazer um estudo. Mas os países que eu mencionei aqui podem ser um norte para você começar as suas perguntas. O Francesco Colonna fez 3 perguntas aqui. A primeira eu não vou saber te responder. Ele questionou se por que um sujeito, Abdala, fundou o seu próprio banco para gerir uma fortuna. Quais as vantagens disso? Bom, ser dono de banco tem várias vantagens, como por exemplo, reservas fracionárias. É ruim para todo mundo, mas para o dono do banco é bom. Além do que a tributação e tudo mais pode ser melhor. Agora, o que levou esse sujeito a abrir o banco para a fortuna dele? Mas as tuas 2 próximas perguntas eu consigo responder, e elas são muito semelhantes. A primeira é: como que funcionam as ações ao portador nas Ilhas Marshall e de São Vicente e Granadinas? E se a B3, a Bolsa Brasileira, aceita trabalhar com empresas que tenham ações ao portador? E a outra pergunta era como não aparecer uma participação de uma empresa que você tenha no Brasil, listada na bolsa, utilizando veículos de empresas offshore. E, infelizmente, não tem como você investir na B3 de forma anônima nos dias de hoje. Embora alguns poucos países ainda possuam ações ao portador, que são aquelas ações que são um papel. Quem está com aquele papel é o dono da empresa. O fato é que, na maior parte dos lugares, quando você tem ações ao portador, elas precisam estar guardadas em um cofre de custódia de alguma instituição financeira, por exemplo, ou ainda que elas realmente possam circular livremente. O fato é que você não vai, ou vai ser muito difícil que você consiga fazer a abertura de contas bancárias para essas empresas cujas ações são ao portador nos dias de hoje. A maior parte dos bancos, se não quase todos, não aceitam. No Brasil, nenhum vai aceitar. Aliás, para que a empresa offshore tenha conta no Brasil, antes disso ela precisa fazer o trâmite de autorização para funcionamento no país. Trâmite esse que envolve revelar para as autoridades brasileiras quem é o beneficiário final, a pessoa física por trás da empresa. Então, se é uma empresa com ações ao portador aqui no Brasil, eles vão saber quem é o portador e mesmo se mudar depois teria de alterar. Então, não teria como você ter essa privacidade que você almeja, ao menos não trabalhando com B3. Se você quisesse trabalhar com criptomoedas, por exemplo, aí é outra história. Você pode rodar tudo em blockchain, que não precisa de conta para isso, e essas carteiras, hardware wallets na blockchain, serem todas da empresa com ações ao portador. Aí dá para fazer umas estratégias bem. Mas para trabalhar com investimento na bolsa de valores, empresa com ações ao portador offshore não dá. E mesmo que desse, ter conta na B3 com empresa offshore geralmente é algo que nem faz sentido por causa do custo envolvido nessa operação. Seja honorários de advogado, custos e taxas para internacionalizar a empresa, ou mesmo a tributação, que nesses casos costuma ser mais alta do que se fosse investir como pessoa física mesmo. Na maior parte dos casos, teria que avaliar um a um para ter certeza. A Sara perguntou, ela falou que mora no exterior e perguntou se vale a pena investir em leilão no Brasil. E a minha resposta curta é não, foge do Brasil. Mentira, eu não faço recomendação de investimentos, não me sinto qualificado para dar minha opinião sobre investimentos em leilões. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem bastante dinheiro com isso. Porém, se você fizer a saída fiscal do Brasil, você tem uma maior dificuldade para manter abertas as suas bancárias, você também tem alguns impactos tributários. E assim, o Brasil é um país pequeno. A burocracia, de um lado, te dificulta, e de outro lado, ela te acorda para mandar os valores para investimentos no exterior. E sim, eu vejo que muitas pessoas, clientes, colegas, até amigos meus, fazem dinheiro com leilão no Brasil. É um mercado que, para quem se especializa, dá para fazer dinheiro. Aliás, o Brasil é um país bom para ganhar dinheiro. O Brasil é um país ruim para guardar dinheiro. Mas eu não sou a melhor pessoa para responder isso, honestamente. Eu não faço esse tipo de investimento porque eu não me sinto seguro com o conhecimento que eu tenho. Então, se eu não sei se é melhor para mim, eu também não me sinto confortável em dizer se é ruim ou bom para os outros. Mas sei lá, eu já tive vontade de estudar mais sobre isso. Quem sabe no futuro, se um dia eu estiver confortável, mude minha opinião e eu não dê uma sabonetada nessa. O Paulo Pips questionou se tem como eu falar
dos impostos para visto de nômade digital em Portugal. E tem sim, são péssimos. Hoje em dia nós não temos mais o regime do RNH, residente não habitual em Portugal, segundo o qual você não pagaria imposto sobre sua fonte de renda estrangeira. Então, se você está em Portugal, você tem um imposto ali que chega a 40 e tantos por cento na pessoa física, você tem previdência para pagar, distribuição de lucros de empresa 28%. Portugal já não faz mais sentido para quem não pegou o RNH e pensa no país para otimização. Aliás, vou aproveitar, deixa e responder a Nelson Jimenez, que me questionou por que eu não fiquei em Portugal e voltei para o Brasil. Bem, em 2022, se não me falha a memória, eu fiquei 6, 7 meses fora do Brasil. Nesse período eu fiquei por volta de 3 meses em Portugal, mas eu também fui para Holanda, Paris, Espanha, Barcelona, precisamente. Fui para Luxemburgo, fui para alguns lugares diferentes e fiquei bastante tempo por aí. Naquela ocasião, foi um ano no qual eu não fui residente no Brasil, tampouco residente fiscal. Coincidentemente, teve um ganho de capital bom naquele ano por causa do bull run das criptomoedas. Lógico, eu fui morar no exterior e tinha planos de ficar, mas as coisas mudaram. Portanto, eu saí com caráter permanente e a intenção de residir no exterior naquele exercício fiscal. Nos outros exercícios fiscais, alguns fatores, pandemia, família e tudo mais, fizeram eu voltar a ser residente no Brasil. Não foi a questão da economia tributária, porque naquela época, se você fizesse uma empresa offshore, por exemplo, você só pagaria imposto na hora que você distribuísse os lucros da empresa offshore. Então, algumas pessoas faziam saída fiscal para distribuir os lucros da empresa offshore naquele ano no qual não era residente, porque não tinha imposto, e posteriormente voltar para o Brasil. Se a pessoa já tivesse saído do Brasil com a intenção de voltar no futuro, isso aí poderia ser questionado. Mas se ela realmente saiu com a intenção de ficar no momento que saiu, e se por alguma razão no futuro decidiu voltar, aí não é questionado. Então eu saí com a intenção de ficar lá, mas os meus planos mudaram. E por falar nisso, a Marie Curie, ela me questionou qual que é a melhor estratégia para realizar lucros em Bitcoin visando a redução de impostos. Poxa, infelizmente hoje em dia não dá mais para só ter uma empresa offshore e realizar o lucro dentro da empresa offshore a fim de fazer diferimento tributário, porque como eu fiz há um tempo atrás, que você poderia vender e comprar Bitcoin, que você só pagaria imposto na hora que distribuísse lucro, se não distribuísse não pagaria nunca, ou se distribuísse num período no qual você não morasse no Brasil não pagaria. Hoje em dia, essa estratégia de empresa offshore, para esse fim de fugir do imposto de ganho de capital em cripto, já não funciona mais por causa da lei das offshores. Então, a melhor estratégia é ou você vende aos poucos, dentro do Brasil, menos do que R$ 35.000 por mês, porque aí você está na faixa de isenção do imposto de ganho de capital, ou se você for vender uma quantia mais alta, faça a sua saída fiscal do Brasil antes, porque você só precisa pagar imposto no Brasil sobre o ganho de capital em criptomoedas, já que é renda estrangeira, ganho de capital de origem estrangeira, caso você seja um residente fiscal no Brasil. A partir do momento em que você não é, você não precisa mais pagar imposto no Brasil, exceto sobre fonte de renda local. Criptomoeda não é fonte de renda local, portanto, você não precisaria pagar o imposto sobre esse ganho de capital, desde que você tenha feito a sua saída fiscal antes. E é claro, aí você precisaria morar pelo menos um exercício fiscal fora do Brasil. Mas, idealmente, mais do que isso, porque quando você sai, você declara que saiu em caráter permanente e ânimo definitivo. Óbvio, naquele exercício fiscal. As coisas mudam, os teus planos de vida também. Isso não significa que você nunca mais vai poder voltar para o Brasil. Mas fica estranho se você sai um ano, fica rico e volta no outro. Fica parecendo que o que te levou a sair, na verdade, foi uma estratégia fiscal por si só. Não pode ser apenas a estratégia fiscal. Você tem que unir mais coisas. Você tem que realmente ter esse ensejo de ir residir no exterior e ver o que o país tem a oferecer. Eu, particularmente, sempre tive o sonho de morar no exterior e ter um estilo de vida mais global. E tudo que eu faço, e aqui eu estou sendo bem sincero, tudo que eu faço no meu estilo de vida é visando isso. Então hoje eu estou no Brasil, mas eu montei uma estrutura de negócio na qual, se amanhã eu quiser estar no Japão, é possível. Se eu quiser estar no Uruguai, é possível. Meu dinheiro está no exterior, meu negócio é digital e online. Hoje eu tenho outros negócios também que são em língua inglesa para público consumidor que não é brasileiro. Eu construo meu patrimônio, meu capital e meu estilo de vida de forma global. E aí quando você tem essa estratégia e se planeja,
Aí o Brasil até que é bom, desde que você não deixe patrimônio aqui, esteja com a mala preparada para, se tudo der errado, sair correndo, não ter problema quanto a isso. De forma geral, é isso. O Lucas Peruzzo questionou se nós fazemos planejamento sucessório com algum processo de internacionalização de capital. Sim, esse é o principal objeto da Capital Global, é a abertura de empresas offshore, planejamento de residência fiscal dos membros da família para fazer uma utilização, como que se faz a holding também, o que a gente pode fazer para estruturar. Não só eu, como também toda a nossa equipe, contador, tem advogado, todo mundo de forma remota atuando pelo Brasil, tem base de apoio no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, nos Estados Unidos, para poder fornecer profissionais que sejam capacitados em olhar para a situação do cliente com diferentes bagagens, diferentes aprendizados e junto, de forma até interdisciplinar, encontrar uma solução interessante para cada um deles. Aí na mesma linha, o Gui Claudino questionou se nós fazemos consultoria para atletas que moram no exterior. Sim, é bem normal, quer dizer, depende do tipo de consultoria. Se for consultoria nutricional, se for consultoria para o atleta ficar melhor no atletismo, aí não. Mas em relação a brincadeiras à parte, ao planejamento patrimonial, nós fazemos. Aliás, é muito comum o jogador de futebol brasileiro. Tem muito que joga no exterior e a gente nem sabe porque eles estão jogando em campeonatos menores. E esse pessoal muitas vezes não se dá conta que precisava ter talvez feito a saída fiscal ou avisado o banco. Aí o sujeito às vezes está sendo residente fiscal no Brasil, no Catar, na Espanha e tá tudo meio bagunçado. Ao mesmo tempo, o patrimônio dele está nos Estados Unidos, ele manda dinheiro para a conta da mãe dele por doleiro no Brasil e a mãe dele não justifica, e aí tá tudo errado. E aí, nossa, muitas vezes tem uma situação bem cabeluda e a gente já resolveu alguns casos assim. A gente na Capital Global com apoio, lógico, quando necessário, porque algumas coisas não podemos fazer aqui. Então, embora eu seja advogado, a Capital Global não é um escritório jurídico. Então, se precisar contratar um advogado, não vai ser a Capital. Se precisar contratar um contador, também não, por questões de conselho, de vedações legais, mas a gente fornece ou ao menos intermedia tudo que é necessário para a solução desse tipo. O Gui perguntou a partir de qual valor total eu recomendo conta no exterior. Acredito que acima de 1 centavo de dólar, já, aliás, com 0 centavos também, pelo menos na pessoa física. A questão é qual conta, mas sempre vai fazer sentido. O que não faz sentido é ter todo o patrimônio no Brasil em reais, uma moeda que só deprecia num país com extrema insegurança jurídica. A Alessandra questionou com quanto de capital que ela deve pensar em começar a investir em imóveis no Uruguai. Imóvel no Uruguai é caro, depende do que você está procurando. Mas assim, você vai pegar um estúdio pequeno ali, já se prepara para pagar, desembolsar aí fácil uns 200 mil dólares no estúdio. Lá no Capital Global Report, que é o nosso serviço de assinatura de PDFs com relatórios sobre planejamento patrimonial, por exemplo, a gente tem um exclusivo que trata do setor imobiliário do Uruguai. E aí a gente analisou com uma base de dados de vários imóveis, corretoras e sites de estatísticas na internet, qual que é estimado o valor de imóveis nos principais bairros, quais são os principais bairros, qual que é o investimento, o que você precisa prestar atenção na hora de fazer a sua compra. É uma aula sobre estratégias de aquisição imobiliária no Uruguai e, na minha opinião, é o melhor de todos os reportes que nós temos lá. Tem reporte também sobre como diminuir o impacto da lei das offshores, tem sobre Chile, tem sobre abertura de contas offshore. São vários relatórios, vários PDFs e a gente continua produzindo. Aliás, algumas pessoas perguntaram, Guilherme, como é que anda o Capital Global Report agora em tempos de Desbravando Bandeiras? Segue no ar, é um produto que nós temos muito interesse, foi um sucesso de vendas no primeiro trimestre, agora ainda está vendendo, porque o carrinho é aberto permanente, mas no lançamento foi muito bom, importantíssimo para a Capital Global esse produto. A gente teve, ali acho que deve estar com uns 15 relatórios, abriu em fevereiro, então ainda está mantendo a média de 15 relatórios, quer dizer, de 15 dias por relatório, mas algumas pessoas falaram, poxa, tá há muito tempo sem postar. É porque isso é uma média diante do tempo. Então a gente adiantou vários no começo, agora a gente vai produzir mais uma bateria de vários relatórios
E na medida que vai ficando pronto, eu vou liberando, entendeu? Para não ter que ficar liberando 15 em 15 dias. E aí, se a pessoa quiser, ela já pode ler tudo de uma vez antes. Vale a pena conferir lá. A gente está bastante empolgado com os próximos relatórios que virão. Vai ter coisa sobre o sigilo bancário no Brasil, que teve notícia sobre isso. Vamos falar ainda sobre imposto para Forex, as mudanças com a lei. E o bacana é que a gente aceita sugestões de matérias dos membros do Capital Global Report. Guilherme, gostaria que você fizesse um reporte sobre tal coisa. A gente avalia, se tiver bastante demanda, a gente pode fazer um também. Um conteúdo bem orgânico e interativo. Capital.report. Eu vou deixar o link na descrição. Aliás, capitalglobal.report. O link está na descrição. E por último, a gente teve as perguntas da Camila, que está sempre aqui conosco. Questionou sobre Lady Beckham também. Se dá para aplicar na Espanha para quem é trader de cripto, individual, autônomo, se precisa declarar. Olha, a Lei de Beckham é feita para profissionais autônomos, não para traders. Então é para um desenvolvedor de software, é para basicamente qualquer profissão, tá? Desde que você comprove lá os requisitos. Só que trader não é bem um profissional autônomo, no sentido de ser um profissional liberal, um prestador de serviços. É para qualquer prestador de serviços, essa que seria a intenção da Lei de Beckham. Então até dá para você aplicar sendo trader, mas provavelmente você vai ter que demonstrar alguma outra atividade profissional também. E, em relação a ser tributado ou não, quando você está na Lei de Beckham, eles não vão te tributar sobre o que eles consideram fonte de renda estrangeira. Então, teoricamente, ganho de capital de fonte de renda estrangeira não seria tributado. O problema é que se você faz esses trades com recorrência, de modo que isso é uma atividade profissional, e você está em loco, presencialmente, dentro da Espanha, no momento em que você realiza esses trades, aí eles podem entender que a atividade está sendo realizada localmente, portanto deveria pagar impostos locais. Então a Espanha ela é um tanto quanto complicada. Eu gosto muito da Espanha, dá para usá-la como um paraíso fiscal, ou melhor, um refúgio fiscal, muito embora ela seja um verdadeiro inferno fiscal na maior parte dos casos, mas é um país meio complicado, inseguro, e quando você não está ali naquele feijão com arroz que realmente dá para aproveitar dos benefícios fiscais, isso significa que você está no risco de eles puxarem um entendimento diferente para querer pegar pior lá para você. Mas vamos manter os modos, podem ter crianças aqui assistindo como que se faz para pagar menos impostos lá com 12 anos de idade. Imagina esse cara aí com 20 anos. E aí a Camila também perguntou se residente fiscal no Paraguai, com visto de estudante nos Estados Unidos e operando cripto, será que pagaria imposto nos Estados Unidos? Não. Se você tem visto de estudante nos Estados Unidos, você só paga imposto sobre renda americana. Se essas operações de cripto não forem fonte de renda americana, não paga imposto. No Paraguai também você tem o regime territorial, só pagaria imposto sobre fonte de renda paraguaia. Se essas operações de cripto forem lá, também não tem imposto. Novamente, só toma cuidado com onde é a operação. Apesar de que quem está no visto de estudante nos Estados Unidos, olha, cripto, exceto se você está lá na Coinbase, numa exchange americana, vai ser muito difícil que se caracterize como fonte de renda americana, tá? Então essa é uma estratégia bem interessante. Certo, pessoal? Eu gostei bastante dessas perguntas e respostas, fazia tempo que eu não... Foram várias as perguntas. Fujam de mulheres estelionatárias e também do fisco da Espanha. Os dois ali estão doidos para te pegar desprevenido. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.